A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, mais um domingo que estamos reunidos em nossos lares para poder louvar e cultuar o nosso Deus. Então que nós possamos abrir o nosso coração e poder desfrutar desse momento com o nosso Senhor. Irmãos, nós retornamos com a nossa campanha para a aquisição de um imóvel. Nessa campanha nós temos como alvo R$20 mil. Nós alcançamos até o momento 2.112 e precisamos alcançar ainda R$17.888. Então, se você pode participar, não fique de fora e participe. Irmãos, eu venho lembrar que já estão disponíveis os boletins de oração do pastor Paulo e da Ana Bia e também de toda a igreja. Então, se você não recebeu esse boletim de oração, entra em contato com a secretaria que vai estar te enviando, ou nós temos também acesso ao QR Code que joga a gente direto para os pedidos e a gente vai estar podendo participar das reuniões de oração e também intercedendo de forma pessoal pelo nosso pastor e pela Ana Beatriz. Mas não deixe de orar, a igreja precisa muito das nossas orações. Eu venho lembrar que o pastor Paulo e a Ana Beatriz já retornaram às suas atividades. Então, irmãos, não vamos deixar de orar por eles, eles precisam muito das nossas orações. Irmãos, a partir do próximo domingo, no dia 7 de fevereiro, nós estaremos retornando com a nossa transmissão ao vivo dos cultos diretamente do templo, porém ainda sem o público. Então você que está escalado para algum dos serviços necessários nesse período de transmissão dos cultos, fique atento à sua escala. Fale com o seu líder do seu ministério e procure saber, para que a gente possa fazer o melhor para o nosso Deus. Irmãos, ainda estão acontecendo os encontros de oração das mulheres de oração e dos homens de oração. Então, se você tem o interesse de participar, entra em contato com a secretaria que vai estar te direcionando como você pode fazer parte desses grupos. Mas participe, tem sido uma bênção. Irmãos, durante o culto da manhã, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então, eu te convido a separar os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, para que a gente possa celebrar e fazer parte da mesa do Senhor juntamente com os nossos irmãos, ainda que não próximos fisicamente, mas sim no mesmo propósito. Irmãos, a nossa igreja está precisando de pessoas dispostas a trabalhar e servir nos seguintes ministérios: coordenadoria de cultos e eventos, discipulador, liderança para o multimídia, liderança para a gravação e transmissão dos cultos, pessoas que possam operar na gravação e na transmissão dos cultos, membro do conselho fiscal e também vocalistas e instrumentistas. Então, irmãos, não fiquem de fora, não deixem de trabalhar na casa do Senhor, é um privilégio servir. Então, entre em contato com qualquer uma das pessoas que você sabe que possa te orientar para que você faça parte de um desses ministérios. Eu garanto que as escalas são bem flexíveis e você vai poder sim ser inserido, não precisa ter experiência, você vai ser orientado e poderá fazer parte de um desses ministérios. Irmãos, não podemos esquecer dos nossos encontros de célula, que estão sendo realizados nas casas com as famílias e também virtualmente com os diversos grupos que estão sendo formados. Então, se você não faz parte de nenhum desses grupos, entre em contato com a secretaria, para que você não fique de fora de nenhuma célula, de nenhum encontro de célula. Não deixe de participar. Semanalmente, a secretaria tem enviado para nós os estudos, então você também vai estar por dentro do que vai ser tratado na célula, mas não fique de fora. E após a realização da sua célula, mande a sua foto. Deixe lá anexado com a secretaria para que a gente possa matar as saudades dos irmãos. Irmãos, eu gostaria de lembrar que os nossos dízimos e ofertas, eles podem ser entregues através de depósito bancário ou transferência bancária.
E também podemos ir até o templo para poder entregar essas ofertas e dízimos também. É só comunicar à secretaria que você vai estar passando lá para este fim. E vamos para os nossos aniversariantes da semana. Irmãos, no dia 1º/2, a irmã Vitória vai estar fazendo aniversário. No dia 5/2, a irmã Yara vai estar fazendo aniversário. E no dia 6/2, o irmão Vitor vai estar fazendo aniversário. Nós da IBPV desejamos um feliz aniversário a todos vocês e que o Senhor os abençoe abundantemente. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Pai para dar a Ele todo o nosso louvor e a nossa adoração. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 32, versículo 11. 32, 11. Fala assim: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então, o Senhor pede para que a gente possa se alegrar nele, exultar nele, nos regozijar nele. E o primeiro cântico dessa noite fala sobre isso, né? Que sejam cheios nossos lares de alegrias, de canções, que possamos cantar realmente para ele, que toda a terra possa ver em nós a alegria do Senhor, né? Não só aqui, mas na nossa casa, no nosso trabalho, onde você estuda. Então, que você venha transmitir a alegria do Senhor àqueles que estão ao seu redor também. Então, vamos cantar? Vamos declarar essa verdade ao nosso Deus? Alegria
Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és estar outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por
Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Ó Deus, não existe no céu, não existe no mar, nem na terra, um Deus como o Senhor, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos ama incondicionalmente. Somos gratos a Ti pelo Teu amor, somos gratos a Ti pelo Seu Filho, Jesus Cristo, somos gratos a Ti pelo Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio que temos de poder estar na Tua presença, aqui nessa casa, ou então em nossas casas, aqueles que estão em casa. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Deus, podemos entrar na Tua presença e nos prostrarmos diante de Ti, mesmo que em pé, mas os nossos corações se prostram diante de Ti, adorando a Ti, Deus, reconhecendo o Teu poder e a Tua majestade. Muito obrigada, Deus, por estender a Tua mão sobre nós, por nos socorrer, por nos abraçar. Somos gratos a Ti pelo Teu amor. Então recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos, gostaria de falar com vocês a respeito dos nossos dízimos e ofertas. E para esse momento, eu separei o texto de Gênesis 4, a partir do versículo 3. E assim diz a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Só até aí. Gostaria de dizer que quando nós ofertamos ou dizimamos ao Senhor, nós estamos dando a Ele de volta aquilo que já o pertence, porque Ele tem nos abençoado, Ele não tem deixado faltar nada pra gente, eu acredito, principalmente nessa crise que nós estamos sofrendo agora. Irmãos, quando nós ofertamos ao Senhor, nós dizimamos ao Senhor, nós devemos dar o nosso melhor. A gente tem que dar com alegria, com o coração cheio, com o coração grato a Deus. E eu sei que Ele se agrada da nossa oferta e do nosso dízimo. Eu gostaria de deixar essa palavra para vocês, para que a gente seja encorajado a ser generoso, a ser alegre no momento de ofertar e de dizimar. E eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu gostaria de orar pela vida do meu irmão, Senhor, que vai entregar a sua oferta, o seu dízimo, seja através de transferência bancária ou até mesmo quando ele vai, Senhor, no templo, para poder depositar a sua oferta e seu dízimo. Que o Senhor não deixe faltar nada no seu lar, que o Senhor venha honrar a escolha do meu irmão. Eu oro pela vida dele, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo reinar digo em mim, reinar em
Olá, amados, graça e paz. Com muito prazer que eu estou aqui nessa noite, sendo a última mensagem desse período, né, do mês de janeiro, em que o pastor Paulo e a Ana estão de férias. E confesso aos irmãos, parece até meio clichê, mas é sempre um desafio estar aqui na frente. Já ouvi muitas pessoas falando, mas parece que você fica tão à vontade. Mas não, e a gente não fica, é uma responsabilidade muito grande, até porque antes da gente estar trazendo essa palavra, é algo que Deus realmente falou e ministrou aos nossos corações para a gente estar transmitindo para vocês. E a Edith está até aqui comigo, e eu falei, eu estou muito nervosa. Ela, para, tá nervosa não. Eu falei assim, tô. É sempre bem desafiador tá aqui trazendo, né, uma palavra, uma mensagem. Eu espero que vocês em casa estejam bem. A gente também está com muita saudade desse contato, né, da igreja, estar reunido junto. Mas, por enquanto, isso ainda não será possível, mas eu espero de coração que cada irmão, cada irmã esteja bem de saúde, emocionalmente, mesmo nós vivenciando esse momento tão difícil, mas que cremos que logo, logo vai passar. Então, eu convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar e eu espero que realmente Deus fale profundamente ao seu coração, assim como Ele tem falado ao mim. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, porque nada tem nos faltado, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. E nesse momento, Pai, que vamos agora nos deliciar na Tua palavra, o Senhor possa continuar a ministrar no meu coração e a ministrar no coração de cada pessoa, de cada família, de cada lar, que o Senhor fale profundamente, Deus, conosco, para que essa palavra nos traga vida, nos traga salvação, nos traga transformação, nos traga mudança de mente, mudança de atitude, não para a nossa glória, Deus, mas para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Bom, o tema da mensagem dessa noite é Deus é amor e a Sua presença nos transforma. E eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos que, assim, é algo que acaba acontecendo na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. E faz a gente, a cada momento que isso acontece com a gente, faz a gente refletir, faz a gente amadurecer e faz a gente crescer um pouco nessa área, né? Então, assim, no decorrer da nossa caminhada com Jesus, muitas vezes nós caímos, nós erramos, nós pecamos e na maioria das vezes quando isso acontece, a gente não sabe lidar com isso. E dependendo também do tipo do pecado, mesmo a gente tendo 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, a nossa postura, o nosso posicionamento, geralmente, na maioria das vezes, não é o que ocorre, como eu vou dizer agora, né? Porque a gente costuma qualificar os tipos de pecado que a gente comete. Então, quando a gente acha que é um pecado mais ou menos, não com uma gravidade tão grande, a gente tem um tipo de posicionamento e quando a gente peca de uma forma mais forte, mais assim, como eu posso dizer, que a gente acha que é um pecado maior, a gente geralmente corre por um caminho que não é o correto. E quando isso acontece, automaticamente nós nos afastamos de Deus. Então os irmãos percebam que eu falei que nós nos afastamos de Deus. Em nenhum momento Deus se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. E dentro desse contexto, a gente pode ver isso claramente na Bíblia, na história de Adão e Eva.
E lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E no versículo 9 diz: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Então nós vemos aqui que todos os dias Deus vinha falar com o homem, né, no cair da tarde, sempre no mesmo local, sempre no mesmo horário. Todos os dias Deus vinha falar com o homem. Para quê? Para cultivar a comunhão, para ter a comunhão com o homem, para ter intimidade, para desenvolver um relacionamento com o homem. E aqui fala que assim que eles pecaram, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E mesmo eles fazendo isso, Deus perguntou: onde está você? Adão e Eva, eles caíram, eles pecaram, fizeram o que Deus pediu para que eles não fizessem, né? Desobedeceram. E mesmo assim, Deus veio até eles. Mesmo assim, Deus veio falar com eles. Deus veio, mas quem fugiu, quem se escondeu foram eles. Deus continua sendo Deus, você pecando ou não. Quem te separa de Deus é você mesmo. Por quê? Porque a gente peca e aí vem a acusação, vem o peso do pecado, e nós mesmos nos afastamos dele. Só que mediante quando isso acontece, né, quando nós pecamos, em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Como eu falei um pouquinho no início, né? Dependendo do grau do pecado que a gente acaba praticando, né? Praticando não, porque o pecado não pode ser uma prática, né? É um acidente. Quando isso acontece na vida do cristão, dependendo do grau, imediatamente a gente pede perdão a Deus, né? Fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Mas quando é algo assim que é de uma forma grande assim aos seus olhos, geralmente a gente não corre para Deus e não confessa e não se arrepende no momento, deixa para depois, e aí a gente esquece desse versículo, né, de 1 João 1,9 que eu acabei de ler, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles perderam ali a comunhão com Deus, né? Essa foi a consequência. Porque quando a serpente fala que certamente vocês não morrerão, eles acharam que era quando comeram do fruto, viram que não houve a morte física, mas houve ali a morte espiritual. E o que é essa morte espiritual? É o rompimento da comunhão com Deus, né? Do relacionamento com Deus, com a intimidade com Deus. Jesus, quando veio, né, ao mundo, ele foi o segundo Adão, para que essa comunhão fosse restabelecida, né, que foi perdida lá no Velho Testamento. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, ele vem fazer morada em nossos corações através do Espírito Santo. Em João 14,16 Jesus diz, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo, ele não vem te visitar quando você e eu aceitamos Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas. Ele vem habitar dentro de nós, né? Em todo o tempo.
É interessante que no nosso meio a gente ouve muito, né, a questão da presença de Deus, né? E a gente acha que a presença de Deus é algo externo, mas não, a presença de Deus é algo interno. Ela habita dentro de nós, ela mora em nós. E eu lembro assim do tempo que eu fiquei um pouco afastada, né, do Evangelho, porque eu costumo dizer que eu tinha aceitado Jesus como Salvador, mas ainda não tinha aceitado Ele como Senhor da minha vida. E aí foi nesse processo, né, em que eu me afastei e fiquei longe da presença de Deus, na qual eu, de vez em quando eu ia a algum culto ou a alguma igreja, e aí a gente, durante o louvor ou durante a mensagem, durante o culto, né, o decorrer do culto, a gente sente aquele arrepio, a gente se emociona, a gente chora, e aí a gente sente aquela esfera, aquela sensação, um sentir diferente, mas a presença de Deus vai muito além disso, né? Não é um momento, não é uma esfera, não é só os domingos, não é só durante o período de louvor. A presença de Deus é algo contínuo, é algo que está dentro de nós, e a presença de Deus dentro de nós faz a diferença no mundo exterior, né? E a presença de Deus, ela está dentro de mim, a presença de Deus, ela está dentro de você em todos os momentos, todos os dias. É quando a gente acorda, quando a gente dorme, quando a gente caminha, quando a gente almoça, quando a gente janta, quando a gente está falando com alguém, quando a gente... Ou seja, em todos os momentos, a presença de Deus está dentro de nós. Logo, se a presença de Deus está dentro de nós, de mim e de você, todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ela está com a gente. Não tem como a gente separar, né? E interessante que eu vi uma ilustração de um teatro, e eu quis colocar dentro dessa mensagem, dentro desse contexto, para ficar de uma forma clara essa ilustração de como é a presença de Deus. Então eu vou pegar aqui uma cadeira, e aí essa cadeira eu vou colocar como sendo a presença de Deus, certo? E aí você tem a presença de Deus com você. Logo, você acorda, você se levanta da sua cama, a presença está com você. Você se arruma, vai para o trabalho, se veste, a presença está com você. Você pega o metrô, você pega o ônibus, você está no trânsito, você está no carro, você está caminhando, você vai para a academia, você vai para a praia, você vai para a igreja. Tudo o que você faz, a presença está com você. A presença está dentro de você, então não importa o lugar. Agora, se você vai a algum lugar ou vai fazer algo e aí a presença não pode ir com você, e você vai a esse lugar ou você vai fazer algo e a presença não pode ir, então você também não pode, porque a presença está dentro de você. Então, todos os lugares que você vai, você leva a presença. E aí, se você tem que ir a algum lugar em que a presença não pode ir, que Deus não pode ir, então você também não pode ir. Esses últimos louvores, né, essas músicas assim que têm circulado no meio cristão, teve uma época que falava muito da casa, né, que nós somos a casa, nós somos a morada. Até domingo passado nós cantamos uma canção que diz isso: eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar.
Então, às vezes a gente canta algo e a gente não tem a dimensão que aquilo que a gente está cantando, né, o significado disso, a proporção disso assim na nossa vida. Porque nós somos habitação do Espírito Santo, né? Nós somos morada, nós somos casa. Então, tudo que gira em torno da nossa vida necessita mostrar que todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todo o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir deve ser de acordo com o que Deus é, do que Deus representa na nossa vida, do que Deus está fazendo na nossa vida, né? Porque quanto mais da presença de Deus nós temos no nosso coração, quanto mais nós buscamos isso no nosso coração, mais vai impactar a vida das pessoas. As pessoas vão poder perceber, vão poder ver em nós algo diferente. Não tem como nós buscarmos coisas em Deus, né? E aí agora falando assim do meio financeiro, quando a gente pede para Deus nos dar prosperidade, para abençoar os nossos recursos financeiros, mas qual é a motivação da gente estar pedindo isso para Deus? Por quê que a gente quer? A gente quer ter mais para abençoar mais o reino de Deus, para abençoar mais as pessoas, ou a gente quer ter mais só para nós? Não dividirmos isso, não abençoarmos, sabe? A mesma coisa é falando dessa forma, da presença. Quando a gente ora a Deus e fala assim, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua unção. Para que nós queremos mais isso? Para ficarmos cheios, para ficarmos bem mais alimentados espiritualmente e retermos isso para nós? Ou pedimos isso a Deus porque nós queremos abençoar o reino, porque nós queremos abençoar as pessoas, porque nós queremos dividir e compartilhar com as pessoas aquilo que a gente tem recebido de Deus, aquilo que a gente tem buscado em Deus, aquilo que nós temos pedido em Deus. Então, é algo assim que me fez refletir, é algo que nos faz refletir, sabe? A motivação do nosso coração, aquilo que a gente realmente... A gente tem orado certo, a gente tem se colocado para Deus assim com transparência, né? com verdade sobre aquilo que a gente tem pedido, sobre aquilo que a gente tem buscado a Deus. Nós somos habitados por Deus. No Velho Testamento, Deus habitava em templos. E no Novo Testamento, em Atos 7:48, diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo, né? A presença de Deus é o que faz diferença na sua vida, é o que faz diferença na minha vida. Quanto mais da presença de Deus, quanto mais dele, quanto mais de intimidade, quanto mais de relacionamento, quanto mais de comunhão com Deus, mais nós teremos para abençoar outras vidas. Mais intimidade nós teremos com o Senhor, mais conheceremos dele, mais saberemos dos propósitos, da vontade dele, da nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 139, que é um dos salmos mais lindos. Salmo 139. Eu vou ler até o versículo 14. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem
quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. E eu queria ressaltar o versículo 7, que diz: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Eu queria falar para você que mesmo hoje sendo dia 31 de janeiro, né? O mês de janeiro de 2021 passou muito rápido. E geralmente nós colocamos sempre o início do ano, metas, alvos para todo o ano, né? Ou para o primeiro semestre e aí depois você faz para o segundo semestre. Mas geralmente a gente cria metas, cria projetos no decorrer para esse ano todo. E eu queria deixar, não um desafio, não sei se essa seria a palavra, mas um desejo, que fosse despertado um desejo no seu coração, assim como Deus tem despertado assim vários desejos no meu coração também, mas de nós buscarmos como nós temos essa presença, mas alimentá-la e buscar em Deus esse anseio, sabe, de estarmos mais perto do Senhor, porque o pecado, como a gente foi falado no início, ele é um acidente, né? Ele não deve, não pode ser algo praticado pela vida de um cristão, mas quando isso ocorrer, que a gente automaticamente, no mesmo instante, na mesma hora, a gente possa se arrepender. Irmãos, assim, independente de qual foi o pecado, que a gente pare de criar essa coisa que a gente aprende desde pequeno, né? Pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Mas a gente errou, a gente pecou automaticamente, na mesma hora, no mesmo instante, a gente se arrepender e pedir perdão ao Senhor na mesma hora, para que a gente não prolongue isso e a gente se afaste, vai se afastando e vai se esfriando da presença de Deus, mas para que na hora mesmo a gente confesse e saiba que quando você confessa, quando você se arrepende, Deus, Ele continua sendo Deus, Ele vem e te abraça e Ele te perdoa. Quem acusa, quem nos faz ter esse peso é o diabo. Ele quer que a gente fique dessa forma porque ele sabe que ele fazendo isso, ele vai minando o nosso coração, a gente vai esfriando e a gente vai se afastando e quando vê a gente está totalmente distante de Deus. E não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus quer para a sua vida de modo algum.
E a palavra de Deus diz que se a gente confessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Feito esse primeiro passo, o segundo é você buscar em Deus a presença dEle mais e mais, para que a gente fique fortificado na palavra do Senhor, na oração, para que isso não ocorra, né? A presença de Deus está dentro de nós. Então permaneça na presença. Fale com Deus: Senhor, eu quero... eu sempre lembro muito como o pastor ele termina os cultos, como ele termina a oração, né? Que o Senhor possa nos atrair para perto dele, né? Para junto do coração dele. Porque se a gente estiver ali naquele lugar, com certeza a gente não vai cair, a gente não vai esmorecer, a gente não vai se entristecer, a gente vai continuar firme. Então permaneça na presença e caso você caia, não te demores. Se arrependa, confesse o teu pecado e se volte para Deus. Deus, Ele não despreza um coração contrito, Ele é atraído por corações quebrantados. E não se esqueça que Deus não se afasta em nenhum momento de nós. Lá no jardim, lá no início de tudo, foi Adão e Eva que se esconderam de Deus. Foi Adão e Eva que se esconderam da presença de Deus. Foram eles que fugiram de Deus. Mas Deus foi até eles e perguntou: onde está você? E é isso que Deus fala para você. Aonde está você? Eu continuo aqui, de braços abertos, só esperando você voltar e estar na minha presença. Ele está conosco todos os dias. E eu quero deixar essa palavra para você, que Deus abençoe a sua vida e que você possa desfrutar da presença de Deus todos os dias da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor. Te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias. Te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor que nos constrange, Senhor. Ó Deus, sabemos que não somos merecedores da tua graça, não somos merecedores do teu amor, mas nós te agradecemos, Senhor, porque esse amor nos alcançou. Nós queremos te agradecer pela tua presença, nós queremos te agradecer por Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, porque hoje nós temos acesso à tua presença, hoje nós temos acesso para falar contigo, para ter comunhão contigo. E nós te pedimos, Senhor, que nós não venhamos nos afastar da tua presença, nos afastar de ti, mas que nós possamos, Senhor, todos os dias de nossas vidas, possamos querer estar na tua presença, que possamos buscar em ti a intimidade, a comunhão, de ter um relacionamento com o Senhor, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada família e que esse ano, Deus, mesmo que tenha começado, possamos vivenciar e presenciar grandes coisas na nossa vida espiritual contigo, grandes experiências, Senhor, relacionamentos fortes, sadios, saudáveis, Senhor, contigo, de intimidade, de amor, de comunhão, de graça, de misericórdia, Pai. Que esse seja o desejo do nosso coração, Paizinho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.